que é o que eu tenho usado, inclusive, para fazer o meu novo programa no YouTube chamado Combinação. Eu já vi esse aí, que você tá com isso aí agora. Que é um programa mais de linguagem mais popular, mas... Mas tá bom, já entrou bastante gente, vamos começar então. Pessoal, bom dia. Nós vamos ter um seminário hoje com Fred Batista. Fred foi nosso aluno aqui em Ciências Sociais, na UF, mestrado em Ciência Política aqui, na Fafis também. Depois foi para Vanderbilt, no Tennessee, Estados Unidos, onde fez mestrado e doutorado em Ciência Política, né? E hoje é professor na Universidade de Carolina do Norte, em Charlotte, né? Tá lá, radicou-se nos Estados Unidos e por lá vai ficar, né? E então, acho difícil você sair daí, né? Porque sua esposa está muito bem profissionalmente nos Estados Unidos também. Quando junta os dois assim é difícil, né? E Fred então vai falar para a gente sobre um trabalho muito interessante que ele está fazendo com o Felipe Nunes, do Departamento de Ciência Política aqui da FMG, e o professor Gabriel, né? Não, Guilherme Russo, FGV. Guilherme, da FGV, né? Então, Fred, fica à vontade aí, tá? Você disse que a sua apresentação dura menos que isso, todo mundo diz, vamos ver se é verdade. Você tem aí aproximadamente uma hora e pouquinho para falar, e depois a gente abre para o debate. Primeiro os alunos falam, depois pessoas falam, e por último eu, né? Faço as minhas discussões. Ok. Eu vou ver como é que eu faço para compartilhar minha tela aqui, né? Isso, você vai do lado direito embaixo, tem assim, apresentar agora. Vocês estão vendo aí? Acho que vai começar, né? Estamos sim. Então vocês estão me vendo. Vocês estão vendo a tela dos meus slides? Também. Ótimo. Então eu vou começar e... eu uso mais o Zoom, então eu não estou tão acostumado a ver quando se tiver alguma pergunta aqui durante a apresentação, mas eu vou fazer acho que o melhor jeito é a pessoa tirar o mute e falar, se ela tiver que fazer alguma pergunta. Não, as perguntas vêm ao final, tá? Eu abro para depois que você terminar. Mas às vezes precisa de uma clarificação no meio aqui. Tá. E aí vocês ficam. Eu acho que eu só vou saber se vocês falarem, porque eu não sei se eu vou ver. Isso acontece com os meus alunos também. Eles colocam no chat às vezes as coisas e eu não vejo. Enfim. Não fico ligado nisso. Se aparecer alguma coisa no chat, eu lhe digo. Isso, eu também não tô. Pode ser que eu use o tempo todo aí que você me deu, mas eu tenho a política de tentar usar uns 80% só em geral. Então, eu sou nas conferências eu sou o apresentador favorito da pessoa que está moderando, que está contando o tempo. Porque eu tento fazer em menos. Porque tem um negócio que eu não gosto, é quando a pessoa vai além. Mas não sei se eu corro esse risco hoje, eu acho que não. Beleza. Vamos lá, então. Bom, esse trabalho é sobre o auxílio emergencial. E ele foi meio que no improviso durante a pandemia, no começo da pandemia, quando o auxílio começou a ser pago. Uma ideia de supetão, Felipe e eu conversando, a gente desconfiou que ninguém ia ter a oportunidade de coletar dados tão rápido sobre isso. E então a gente teve uma ideia de fazer algo sobre o auxílio num dos surveys, nesses surveys mensais que a Quest estava fazendo. Eu volto e meio, o Felipe me pede alguma coisa para incluir, né? Algumas vezes eu uso, outras vezes fica lá para eles mesmo. Não me falta, digamos, eu adoro survey e tal, então eu gosto de colocar coisa. Qualquer pessoa que estiver fazendo um survey quiser me dar uma pergunta, eu tenho sugestões sempre. Enfim. Então, assim, bom, esse é meio que um retorno meu. Eu tenho feito mais pesquisa. A minha agenda principal recente tem sido sobre desinformação, mas surgiu essa oportunidade que me fez voltar a coisas que eu tinha estudado, inclusive no meu mestrado na FMG. Então chamamos o Gui Russo, e esse é o nosso paper. Deixa eu tentar. Então, e também já saiu uma matéria no Jota, na época, na verdade, que a gente fez a primeira análise dos dados. Então tá lá mais ou menos um resumo dos mesmos resultados, bem menos técnico do que o artigo,
Eu não fui eu que escrevi esse subtítulo aqui, que a pesquisa mostra que o auxílio emergencial atenua o declínio da popularidade do presidente. Eu jamais utilizaria o eufemismo. Nós não estamos em tempo de usar o eufemismo. Atenua o declínio significa que aumenta a popularidade. Assim, que é algo que, como eu vou tentar mostrar no paper, é algo que muitos analistas têm dito, né, que é algo preocupante em certa medida, pelo tipo de oportunidade que dá ao Bolsonaro. Enfim, bom, eu queria começar com essa palavra que eu não sei traduzir direito, e assim, eu peço desculpa de antemão. Eu tentei traduzir os slides, não tinha muitos inicialmente, tem muita figura, então as figuras estão em inglês. Eu tentei traduzir, então você tem dois problemas, que é simplesmente eu ter escrito coisas estranhas, com base em tradução, e de eu também não estar com tanta frequência escrevendo em português. Mas eu acho que deu para... Mas vão ter erros. Eu achei vários erros aqui na minha última revisão, então cada vez que eu tentei corrigir, é a lei dos slides, né? Cada vez que você corrige um erro de ortografia num slide, você adiciona 3. Então isso aconteceu aqui. Qualquer erro de slide que vocês verem aqui, eu vou estar tentando, era sinal de que eu estava tentando corrigir e adicionei. Bom, eu queria começar com esse tema. Eu acho que a gente está... Esse é o tema que é mais discutido no Brasil hoje. A gente discute a popularidade do Bolsonaro, em geral, em toda conversa de política, a popularidade do Bolsonaro, o apoio que o Bolsonaro tem, tentar entender como funciona, porque em última análise a gente sabe que tem uma eleição ano que vem, ou a gente espera que tenha uma eleição ano que vem, e a popularidade do Bolsonaro é algo importante, nos diz onde está o presidente nessa disputa do ano que vem. E a gente se preocupa com a eleição porque a gente sabe que a eleição em tese, né, na teoria democrática, um meio de controlar ou recompensar, punir os governantes e os representantes, não só o presidente, mas o governador e todo mundo que é eleito, né? Então, queria começar, antes de falar do paper, com essa discussão mais geral sobre como que as eleições dão ao povo, né, a oportunidade de controlar representantes. E tem várias respostas sobre como isso funciona na ciência política, né? A primeira é sobre partidos, né? A ideia de que o eleitorado segue os partidos e os partidos controlam os representantes. Os partidos fazem esse meio campo da accountability, né, do controle. E isso vem, obviamente, da literatura de democracias mais estabelecidas, mais antigas, né, com sistemas partidários mais antigos. No Brasil, a gente tem alguns problemas com isso aqui como resposta, né? A gente tem institucionalização partidária incipiente. Eu peço perdão, acabei de falar que eu não gosto de eufemismo nessa época, mas a palavra incipiente aqui é um eufemismo. A gente tem uma institucionalização partidária como um caos. Quando parece que está indo bem, ela dá sinais, ela volta, né? E é o que a gente está passando agora, né? Muita fragmentação, muito personalismo. E a gente está num momento em que a gente vê os partidos tendo dificuldade para organizar, em geral, a disputa política, ainda que ainda sirvam para a gente entender o que está acontecendo. Mas a dificuldade é clara, dada a maneira como a gente pelejou para entender os resultados das eleições municipais. O fato de que a gente tem um sistema fragmentado, com sinais pouco claros para o eleitorado, né? E com respeito ao eleitorado, a gente tem evidência de que o eleitorado não segue os partidos. O eleitorado brasileiro não é partidário. Existe uma literatura mais recente que tenta esticar o conceito de partidarismo para incluir algo que se chama antipartidarismo, o antipetismo em particular. Mas, é claro, é um pouco de esticamento conceitual que eu chamo, porque antipartidarismo é meio que comemorar gol contra, né? Não é apoio a partidos, não é a porta de entrada para o sistema político, é o contrário disso. São as pessoas que é uma força centrífuga no sistema político, o antipartidarismo. E no que se refere a esse partidarismo que institucionaliza partidos, que abre as portas da democracia para setores amplos do eleitorado, a gente não tem no Brasil, é muito restrito. Com o PT está diminuindo muito, com o PT saindo do poder obviamente, com o Bolsonaro no poder, o partidarismo que poderia ser direcionado pelo Bolsonaro não aumentou, né? Ele não tem nem partido nesse momento. Uma outra resposta é que o eleitorado pune corrupção. O eleitorado fala de corrupção quase que de maneira obsessiva recentemente, mas a evidência que a gente tem é que, primeiro, que o eleitorado ele até gosta de se preocupar com corrupção, mas ele não distingue muito políticos nesse aspecto. Então, não é muito comum que os eleitores escolham alguém honesto, ou que pensem que é honesto,
em detrimento de candidatos que são supostamente corruptos, né? O eleitorado acha que todo mundo é corrupto, em geral. Eu recomendo esse trabalho da Nara Pavão, de 2018. E você tem a outra corrente aqui que põe meio que limitações na explicação da corrupção, que é o Rouba Mais Faz. E eu estou colocando aqui evidências de estudos brasileiros, né? O Rouba Mais Faz é a ideia de que o eleitorado ele pode até se preocupar com corrupção, mas ele está disposto a trocar as preocupações dele com corrupção com entrega de benefícios de políticas públicas, de resultado em outras áreas, né? Então, o trabalho do Carlos Pereira e Marcos Melo sobre isso, ou do Raul de Bonifácio, mostrando que o eleitorado está disposto porque o eleitorado tem outras necessidades. Né, obviamente, e claro, a gente nunca, em último caso, a gente não tem certeza de quem é corrupto ou não, assim, exatamente, né? Então o eleitorado prefere votar com base em outras coisas. E isso se popularizou nessa noção aqui, que ela não é muito clara, ela esconde muita coisa aqui, né? Tem uma dinâmica muito complexa, ela é meio como é que eu vou dizer? Ela tem uma conotação negativa, mas ela reflete um pragmatismo do eleitorado, né? Outra resposta é que os eleitores, da qual também eu vou jogar um pouco de questionamento aqui, é que os eleitores recompensam os governantes, eles monitoram os políticos com base em grandes questões, nos grandes issues, né? Classicamente a gente fala no Brasil de reforma agrária, de privatização, classicamente, né? Perguntas desse tipo, sobre leis e grandes transposição do Rio, questões ambientais. Mas, historicamente, as evidências são fracas no Brasil de que o eleitorado faz isso. Historicamente, se olhar para o passado, mesmo durante o regime militar, com o regime mais simples, não há evidências muito claras, e mais recentemente, você até tem issues entrando em pauta, mas que são questões de natureza moral, né? Que não chega a ser uma salvação para o problema. Recentemente, tem evidência de que o eleitorado tem a ver mais com tolerância política e social. O eleitorado vê certos partidos como representando minorias e como quer a porta fechada para essas minorias, decide não votar para esses partidos. Isso a gente viu em 2020, eu acho, de maneira bem clara. Então, aqui essa literatura se refere a esse fenômeno como eleitor Flamengo, né? O eleitorado não olha para grandes questões, ele olha para uma identificação popular, mais difusa, do candidato, do partido, e aqui existe uma tentativa de substituir essa perspectiva, mas na verdade a gente substitui por um eleitor que é anti-Flamengo, né? Hoje você tem um eleitor claramente, abertamente anti-povo, em certo sentido antipopular, né? Que não quer expansão de direitos, e isso direciona o voto de fato, de acordo com evidências mais recentes que a gente tem. Bom, então, te dei 3 respostas, nenhuma delas funciona, mas tem uma aqui que ela é um pouco mais promissora no Brasil, que é de que o eleitorado monitora a economia, né? E nós temos evidências disso. Nós temos evidências bem mais fortes. Tem o chamado voto econômico sociotrópico, que as pessoas olham em volta, olham para a economia de maneira geral, e isso estaria correlacionado com voto, com resultados eleitorais. E você tem o voto econômico, chamado voto econômico egotrópico, né? Que as pessoas olham para a própria situação econômica, né, para as próprias finanças e olham para a prateleira de casa e decidem seu voto com base nisso, né? Isso influenciaria resultados eleitorais. A gente tem muita evidência dessas coisas para o voto no nível nacional, nem tanto para o nível local, mas temos evidência. E no caso do voto egotrópico, a evidência mais forte que a gente tem com relação ao Bolsa Família, né? O trabalho do César Zucco, os trabalhos do César Zucco são evidência clara disso. Tem muitas outras coisas aqui, eu vou falar mais disso. O voto... Bom, e aí a gente tem a conexão entre voto econômico e desigualdade, né? Bom, eu acho que desigualdade é central aqui, como eu disse, a desigualdade ela cria problemas para a representação democrática. Aliás, eu acho que eu não disse isso, mas bom, a fraqueza dos partidos, o problema de grandes questões, né, não influenciar o eleitorado, os altos níveis de corrupção, tudo isso tem a ver com desigualdade, né? Tudo isso tem a ver com o Brasil ser um dos países mais desiguais do planeta. Você tem desigualdades econômicas que se traduzem em desigualdades de educação e de outras coisas. E então a desigualdade socioeconômica é um dos principais, se não o principal, obstáculo para a representação democrática, né, para a conexão de eleitores com o sistema político.
né? Para enfatizar, eu vou dar um passo a mais, que eu não sei se meus coautores concordam, eu diria que a desigualdade socioeconômica e suas outras manifestações, ela é o principal problema do Brasil, de maneira geral. E é claro, como ela é o principal problema do Brasil, na minha perspectiva, ela é o principal problema para a democracia brasileira. Há muita, acho que a maioria dos meus colegas de profissão acho que são as instituições. Eu acho que é a desigualdade. E obviamente, a representação democrática reflete e reproduz desigualdades, em vários aspectos, né, do ponto de vista de financiamento eleitoral, participação, eu recomendo esses trabalhos, e do ponto de vista até de envolvimento das pessoas com a política, né. Então, o voto econômico ele seria crucial para melhorar a representação democrática, porque ele permitiria, nesse sistema, né, de desigualdade e de baixa institucionalização partidária, ele permite a eleitores menos favorecidos, que estão no polo mais fraco dessa desigualdade, ele permite que essa desigualdade, que essas pessoas sinalizem preferência de forma clara e influenciem o processo eleitoral. Ou seja, permite que grupos desfavorecidos, que não se conectam com partidos, que são muito céticos em relação à corrupção, que não acompanham a discussão sobre corrupção, que tenham sinais claros para poder influenciar o processo eleitoral. Então tem um componente empoderador do voto econômico. Então tem uma parte aqui que é meio que uma salvação, né, para a democracia brasileira. Eu acho que a discussão sobre o Bolsa Família, na época do Bolsa Família, eu ainda estava no Brasil, na pós, ela tinha essa conotação, não só na ciência política, mas todo mundo discutindo a política brasileira via no voto com base no desempenho econômico do governo, e no Bolsa Família uma espécie de, olha, está acontecendo controle aqui, está acontecendo recompensa e controle, os alinhamentos eleitorais estão mudando por causa disso, e isso é bom, né? Mas aí vamos dar um passo atrás agora de novo. Quais são os problemas com essa perspectiva, né? Quais são as limitações que a gente encontra? E limitações de natureza teórica e empírica. São várias, né? Literatura tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de novo Carlos Pereira, mostrando que há problemas de miopia, né? De que o eleitor de fato faz esse tipo de cálculo que eu descrevi aqui, mas ele às vezes considera apenas o desempenho recente da economia e ignora o desempenho geral, em períodos mais longos, né? Uma espécie de miopia olha só para perto, né? Tem também o caso de retrospecção cega, onde o eleitorado olha para coisas que não devia, né? O caso de ataques de tubarão, por exemplo, estarem relacionados com resultados eleitorais no nível local, nos Estados Unidos, né? E aqui esse aqui eu vou destacar ele inteiro, porque a ciência política brasileira tem um problema, tem um Alzheimer para esse fator aqui, que é a endogeneidade. Tem muita coisa no estudo do comportamento eleitoral que todo mundo considera como sendo efeito de causas, na verdade é causa de efeitos, né? Esse trabalho do Visconti aqui no Brasil mostra que em medida ampla, em boa parte das percepções que as pessoas têm da economia, elas não levam a pessoa a ter uma certa fidelidade eleitoral. Na verdade, é a adesão a um grupo e a um candidato que altera percepções sobre a economia. Isso a gente está vendo agora com relação ao coronavírus, né? Com a pandemia. As pessoas não formaram opiniões sobre a pandemia, depois, coincidentemente, elas estavam aprovando ou reprovando o Bolsonaro. A aprovação ao Bolsonaro ela antecede as percepções sobre a pandemia, e hoje a gente vê que há uma correlação forte entre opiniões sobre isolamento, esse tipo de coisa, sobre a gravidade da pandemia, e opiniões sobre o Bolsonaro. Então, o que a gente, na teoria da democracia, supõe... E é claro, percepções sobre a pandemia podem atrapalhar o Bolsonaro, é uma via de mão dupla. Mas a gente não pode ignorar que, em boa medida, as pessoas ajustam suas percepções da realidade e da economia em função de suas preferências políticas. E a gente tem também, o trabalho da Daniela Campelo e do César Zucco, erros em atribuição de responsabilidade. Pessoas atribuindo responsabilidade a resultados a políticos por resultados que os políticos não promoveram, né? E é mais ou menos esse o tema de hoje, que é onde eu vou chegar. Bom, isso tudo aqui nos diz o seguinte, que a tarefa de conectar decisões políticas a resultados econômicos, gerais ou específicos, né, sociotrópicos ou egotrópicos, ela demanda um nível de conhecimento, ela demanda
ela demanda que as pessoas dediquem um certo tempo a analisar o que está acontecendo, no ponto de vista de política econômica. Né? Não é tão simples. Acho que essa frase aqui pode ser resumida. Não é tão simples. Né? E envolve informação. E se envolve informação, a gente tem um problema. A gente volta para o problema inicial da desigualdade socioeconômica. Porque a desigualdade socioeconômica tende a se traduzir em desigualdade de apreensão e de envolvimento político, de participação com os processos políticos e econômicos. Então ela volta a ser um obstáculo, porque quem que vai tender a ser menos informado sobre isso é talvez quem a gente mais esperasse que precisasse. Né? Quem tem uma maior probabilidade de tropeçar nisso aqui é quem, em tese, quem a gente esperava que deveria se beneficiar mais do voto econômico nesse caso. Então temos um problema. Né? E eu estou misturando evidência. Aqui eu estou misturando teoria e evidência dos Estados Unidos, da literatura europeia, Inglaterra com o Brasil aqui, né? E o meu aparece aqui de novo sou eu voltando para casa, para o meu mestrado aí na UFMG, com as coisas que eu acabei publicando sobre isso. Então, de novo, continuando no voto econômico, mas, voltando ao Bolsa Família, os programas de transferência de renda seriam um tipo mais poderoso de voto econômico egotrópico. Peço perdão. Esses problemas aqui que a gente está colocando para o voto econômico, de acordo com certa literatura, os programas de transferência de renda, eles talvez seriam imunes a esses problemas. Né? E aqui quem está dizendo, as pessoas estudando isso na Inglaterra, né? No Reino Unido. Primeiro, esses programas têm um impacto muito forte, muito claro, em geral, nas finanças dos beneficiários. Então não é que você está tentando conectar uma alta de certos preços ou um aumento do desemprego que não necessariamente te afetou, mas afetou pessoas, né, à sua volta. O impacto ali é direto sobre quem se beneficiou diretamente daquilo. E a conexão com a ação governamental é clara, tende a ser clara. Né? Você vem do governo, você entra no site do governo para se cadastrar, você interage diretamente com o governo. E depois você recebe o benefício e a conexão é clara. E como você tem tudo isso, você está meio que... isso produz essa associação forte. Tem evidência forte do Brasil, no México, Honduras, Equador, Uruguai e, né, em alguns países europeus. Né? Mas esses programas são muito comuns na América Latina. Né? Então há evidências fortes dessas coisas na América Latina. Então aqui a pergunta geral que a gente está fazendo é: será que os programas de transferência de renda, por tudo que a gente sabia até o auxílio emergencial, eles são imunes a essas limitações comuns do voto econômico clássico? Né? Essa é a nossa pergunta, mais geral. Né? Os programas de transferência de renda são imunes a isso? E aí vem, acho que o episódio talvez um pouco mais desconfortável dessa história toda, que é o episódio do auxílio emergencial. Eu não vou falar muito, vocês sabem melhor do que eu sobre o auxílio emergencial, o que é, então eu não vou definir, não vou discutir. A gente sabe que é o programa de transferência de renda implementado durante a pandemia, porque não apenas a pandemia, mas o que existia antes era amplamente considerado insuficiente para proteger os mais vulneráveis numa situação que ia, obviamente, afetar economicamente as finanças dos grupos mais vulneráveis, e como o Brasil é muito desigual, esse programa seria uma espécie de airbag. Como o Bolsa Família é um airbag para o capitalismo brasileiro, de maneira geral, esse aqui seria uma espécie de boost, né? Seria um Bolsa Família turbinado para proteger os grupos mais vulneráveis durante o capitalismo brasileiro numa pandemia. Enfim. Bom, e aqui que está a coisa estranha do auxílio, porque enquanto a maioria dos programas, e desses que eu mencionei, né, na América Latina, o Bolsa Família incluído, na maioria desses programas, o Poder Executivo tende a ter tende a liderar o esforço, né, ele lidera a proposta, o desenho, né, ele lidera o debate e ele propõe, faz a proposta e trabalha para aprovar e depois implementa o benefício. A implementação do benefício ela é, por definição, feita pelo Executivo. O auxílio emergencial foi um caso desviante, claramente desviante disso. E a gente tem meio que um argumento, uma premissa, eu acho que ela é compartilhada, eu estou disposto a discutir ela, amplamente compartilhada por analistas, exceto alguns, de que, desculpa aqui eu já acho uma fala de introdução, que embora o Executivo seja, por definição,
responsável por implementar o programa, então você pode dizer, em certo sentido, que o executivo é responsável pelo programa, pela parte administrativa. A responsabilidade política, que envolve propor, né, aprovar, debater o problema, o processo, ela veio, pela implementação do auxílio emergencial, foi do legislativo. Com pressão, obviamente, o legislativo respondendo e dialogando com a sociedade civil. Bom, eu vou mostrar aqui a evidência de que, do que eu acho que é esse argumento, de como esse argumento se dá. Não sei se eu preciso, mas talvez alguém discorde. De que nesse caso a gente tem um desvio. Foi mesmo assim, mesmo nesse caso de desviante, no qual o executivo foi passivo no processo, as pesquisas de opinião depois da implementação do auxílio, elas mostraram que a aprovação do presidente do país ela aumentou, né, especialmente entre grupos de baixa renda. Então está aqui um problema, porque a gente está em razões para suspeitar de que esse aumento não deveria ter ocorrido ou não deveria ter sido tão grande. Então a gente quer entender o que está acontecendo aqui. E aqui só uma linha do tempo sobre o papel do executivo, a interação do executivo, o papel passivo do executivo nesse processo. 25 de fevereiro, e aqui 2020, né, primeiro caso de Covid no Brasil, e um tempo depois, né, já estava avançando pelo planeta, a OMS declarou o surto como uma pandemia, como algo global, e as primeiras medidas de isolamento, aqui mais ou menos nessa data, começaram a ser adotadas no nível estadual e, em alguns casos, com algumas cidades grandes, no nível municipal. Uns dias depois, e evidente havia nesse ponto a noção de que as coisas iam ter que fechar e que seria preciso um airbag, né, um jeito de proteger a economia e as populações mais vulneráveis. O Ministério da Economia brasileiro anuncia um benefício, né, que está cogitando um benefício de R$200, e o Congresso rechaça publicamente, dizendo que não é que o Congresso rechaçou o benefício, o Congresso rechaçou os R$200, né, que os R$200 seriam insuficientes. 24 de março, esse é o dia do cataclisma, né, em que o Bolsonaro foi em rede nacional e fez um pronunciamento contra o distanciamento social e minimizando a pandemia. Aqui você tem uma noção da posição do executivo nesse caso. Se o executivo estava realmente afim, né, de propor soluções maiores para o problema, e aqui parece que o R$200 era uma maneira, como é que eu vou dizer, uma espécie de concessão, né? O Ministério da Economia, diante da pressão, o Ministério da Economia aceitou aumentar o benefício para R$300. Em 25 de março, no dia seguinte, teve toda a confusão do Mandetta aqui com o Bolsonaro, que o Mandetta acabou saindo. E em 26 de março, o Rodrigo Maia botou o pé na conversa e defendeu R$500. O Marcelo Aro, deputado, introduziu um projeto de lei para R$500, e diante da derrota iminente, o Major Vitor Hugo, o líder do governo na Câmara, propôs um aumento para 600 e a Câmara acabou aprovando o projeto. O Senado aprovou o projeto uns dias depois e o Bolsonaro sancionou o projeto depois de que ele passou mais ou menos um mês nessas conversas, puxando a conversa para trás. Aqui me parece inequívoco que o legislativo, o projeto final, ele é mais parecido com o que o legislativo queria do que com o que o executivo queria. Se é que o executivo queria alguma coisa, porque essa proposta inicial veio em resposta ao Congresso. Em resposta ao Congresso querendo um valor maior e um programa mais amplo, né? Então foi sempre uma luta constante entre o executivo e o legislativo nesse processo, e o executivo fez o que fez aparentemente a contragosto. O desenho final foi implementado a contragosto. E você tem outras declarações aqui, né, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro dizendo que seria socialismo, né? Publicamente figuras associadas ao executivo se manifestaram contra, publicamente, ao auxílio ou a versões, ou a versão final do auxílio, né, nesse debate. Bom, mas obviamente que uma vez que o auxílio foi aprovado e que começou a ser pago, começou a haver uma batalha por crédito sobre ele. O executivo, o Bolsonaro, descobriu que na verdade isso poderia ser bom para ele, a aprovação do auxílio, e tratou de ir nas redes sociais e reivindicar crédito, né? O Ministério da Economia, né, como sendo algo que o apoio da liderança do governo na Câmara permitiu o auxílio de 600 pagos em 3 parcelas, que foi algo que, na verdade, o Congresso propôs, né?
E aí o Marcelo Aro, aqui nas redes sociais, vamos contar a história real, ele foi o relator do projeto, e ele dizendo que o governo foi contra desde o primeiro momento, e na verdade não admitiu um valor acima de 200, e quem promoveu isso foi o legislativo, né? E foi o legislativo no momento de, por mais fragmentado que o legislativo brasileiro seja, para isso o legislativo foi mais homogêneo, né? Para isso e para outras coisas. O Bolsonaro teve, né, a base do Bolsonaro, que ela é inexistente em tese, ela já se formou algumas vezes para dar presentes para o Bolsonaro não aproveita para governar no país. Ele está ocupado de outras coisas, nessa plataforma aqui em particular. Bom, aqui tem mais, né? Aqui tem mais. Aqui você tem o Leonardo Rossato também respondendo, dizendo que, olha, o governo, na verdade, a orientação do salário do governo era outra, não era de proteger, era de aumentar a vulnerabilidade, né, autorizando suspensão de contrato de trabalho, mandar as pessoas para casa. O Paulo Guedes falou abertamente sobre isso, né, e quando concedeu de maneira muito tímida, né. Bom, e aqui finalmente a aprovação do Bolsonaro. Se você acompanhar essa aprovação desde dezembro, né, você vai ver que a reprovação, que é essa linha mais clara, nos setores mais baixos de renda, ela era consideravelmente mais alta em dezembro de 2019, e quando chega em dezembro de 2020, né, ela está ao contrário. E esse processo, ele tem o momento onde as coisas viram, aqui mais ou menos, entre junho e agosto, quando o auxílio estava sendo pago. Aqui, nesse grupo em particular, que é o grupo que provavelmente mais recebeu o benefício, há uma virada na aprovação do Bolsonaro. Nesse grupo, no grupo um pouco acima, as coisas ficam mais ou menos estáveis. E nos grupos mais altos de renda, o caminho é o contrário. A desaprovação, que era inicialmente menor, ela aumenta, e a aprovação aqui nesse grupo ela é estável. Ela é até relativamente estável, mas a desaprovação aumenta em grupos mais altos de renda, muito em função das outras coisas que estavam acontecendo, né? Muito em função da pandemia também ter afetado inicialmente grupos de alta renda primeiro, né? Então esses grupos mudaram a percepção com base em outras coisas, não estavam com tanta, né, o recebimento do auxílio não é tão frequente nesses grupos de renda, então não muda a percepção nesses grupos de renda, mas aqui a gente vê essa mudança, e esse aqui é o maior grupo da população, então ele acaba explicando as tendências gerais de aprovação. Bom, então nossas perguntas são duas. A primeira, o auxílio emergencial de fato, né, usando dados, oficialmente, vamos fazer um modelo aqui para explicar a aprovação do Bolsonaro. Ele aumentou essa aprovação? E em que medida isso aconteceu? Por que as pessoas consideram o Bolsonaro responsável pelo programa? A despeito de tudo, né? E número 2, como parece haver uma confusão informacional aqui sobre o processo, as pessoas, ainda mais numa pandemia, não são obrigadas a acompanhar em detalhe o processo que levou à aprovação, elas estão ocupadas com coisas mais importantes. Se a gente informar o eleitorado, se a gente tentar clarificar, né, as pessoas sobre o processo que determinou o desenho e aprovação do auxílio, isso muda as atribuições de responsabilidade pelo programa e, consequentemente, muda a aprovação do Bolsonaro e do Congresso, né? Então essas são as duas perguntas, e aí eu vou começar a falar de dados agora. Bom, a gente vai usar, para responder essas duas perguntas, uma amostra da Quest, um dos surveys mensais da Quest naquela época, entre 14 e 17 de junho, né, a população online adulta, survey com 1.000 pessoas. Em 2020, então, quando o auxílio estava sendo pago, né? E ela vai ter uma combinação de um componente observacional com um componente experimental. Observacional quer dizer o survey padrão. Observacional aqui é um survey padrão. E a gente vai ver as correlações entre as variáveis. E no componente experimental a gente vai tentar manipular a informação, né, oferecer informação sobre o processo de aprovação do auxílio para as pessoas, como uma espécie de nota de jornal. Na verdade, será uma pergunta do survey sobre isso, com um desenho experimental bem simples, para ver se a gente altera a aprovação do Bolsonaro e do Congresso. E as principais variáveis, de maneira geral, são perguntas padrão de aprovação do Congresso e do presidente. Quer pedir só almoço aqui? E que pre-post quer dizer que a gente pergunta essas coisas antes, no começo e no final do questionário. Vocês vão ver por quê. Né? Uma escala de 6 pontos da Quest, que vai de péssimo e excelente, tudo aqui de novo, esqueci de traduzir. A pergunta sobre se o entrevistado pediu e recebeu auxílio, né? Tem aquelas respostas possíveis, não pediu,
pedido negado, aguardando resposta, e pedido aceito. Ainda havia gente aguardando resposta naquela época. E uma pergunta de múltipla escolha sobre quem for responsável pelo auxílio de acordo com a pessoa, e com opções, né, presidente, congresso, governadores, prefeitos, e se a pessoa não sabia. E aqui está eu peço perdão por estar em inglês, a figura original está em inglês. No artigo, se a pessoa recebeu o benefício, e aqui você tem o sim, recebeu. Eu acho que nós estamos incluindo aqui quem pediu ainda está aguardando resposta, que acho que é um grupo muito pequeno. Se o pedido foi negado, então você tinha que recebido cerca de 40%, negado um pouco menos de 20%, e que não pediu auxílio mais ou menos 50% da amostra. Que bate com outras pesquisas na época. E quem foi responsável? E aí que vem o retrato da confusão. De fato, você tem quase 50% da amostra dizendo que é o Congresso, o que é bom sinal em certa medida, mas ao mesmo tempo você tem mais ou menos 40% da amostra dizendo que é o Bolsonaro. E o resto aqui, governador, prefeito, tem mais ou menos 15% das pessoas que estão mais confusas ainda sobre isso. Então você tem um grau de confusão razoável, né? Você tem mais da metade das pessoas ou atribuem ao Bolsonaro, que na nossa perspectiva, do ponto de vista político, é um equívoco, e aqui as pessoas estão completamente confusas, que nem ao Bolsonaro elas atribuem o benefício, né? Eu queria mostrar para vocês um resultado, desculpa, eu não tenho explicação. Isso aqui são modelos de regressão linear, são 6 modelos. Esses 3 aqui têm a aprovação do presidente como variável dependente, e aqui tem a aprovação do Congresso como variável dependente. Eu não estou mostrando para vocês todos os efeitos, tem controles aqui que eu estou omitindo: sexo, idade, região, renda e religião. E a gente tem, então, um modelo com se a pessoa recebe o benefício por avaliação do presidente, se ela recebe o benefício e considera o Bolsonaro responsável, e aí, obviamente, tem certa endogeneidade aqui, porque gostar do Bolsonaro está, obviamente, correlacionado com achar que ele é responsável. Tem um problema de causa e efeito aqui. E aqui um terceiro modelo com a interação entre essas duas variáveis: ser beneficiário e achar que o Bolsonaro é o responsável. Há uma interação entre as duas. Quer dizer, se você é beneficiário e acha o Bolsonaro responsável, qual é o efeito, qual é a diferença de você para os outros, né? E aqui a mesma coisa para o Congresso: ser beneficiário e achar o Congresso responsável. Você vê que tem bem menos homogeneidade aqui rolando. Achar que o Congresso é responsável não está nem correlacionado com aprovar o Congresso. E a interação. Aí, como a gente pode ver, ser beneficiário aumenta tanto a aprovação do Congresso quanto a aprovação do presidente quanto do Congresso, um efeito positivo na aprovação, que vai de 1 a 6, se não me engano. Então aqui tem um efeitinho pequeno, mas estatisticamente significativo nas duas aprovações. No caso do Bolsonaro, muita correlação entre gostar do Bolsonaro e achar que ele é responsável. Acho que, como é esperado, não se observa o mesmo para o Congresso. E aqui que está o mais importante, que é por que essa aprovação está indo para os dois lados. No caso do Bolsonaro, a gente sabe que entre as pessoas que não são beneficiárias, né, entre as pessoas que não acham o Bolsonaro responsável, não há efeito do benefício. Entre as pessoas que acham o Bolsonaro responsável, o benefício aumenta bastante a aprovação do presidente. O mesmo não se observa para o Congresso. Ou seja, no caso do Congresso, as coisas estão um pouco mais difusas, as visões são mais difusas. Eu vou só... Bom, aqui são mais ou menos o que eu falei, eu vou passar rápido por esse slide. Ou seja, tanto o Congresso quanto o Bolsonaro, como esperado, se beneficiam do auxílio, porque as pessoas estão divididas quanto a quem é responsável. E esse resultado que eu mostrei para vocês ali, se a gente usar matching, né, porque é dado observacional, se a gente tentar fingir que são dados experimental, comparando respondentes que são parecidos nas outras características, usando técnicas de matching, já é o que a regressão está fazendo, de certa forma. Não temos, os resultados são os mesmos, né? Então não se trata aqui de um daqueles 3 papers no qual o resultado de matching dá diferente do resultado da regressão de mínimos quadrados ordinários, ou mínimos quadrados com pá de Washington. Enfim, não é um caso, ou seja, esse é mais um dos milhões de papers nos quais os mínimos quadrados ordinários são robustos para esse tipo de coisa. Enfim, o recebimento do auxílio também, ele ajuda quem acha que ele ajuda o Bolsonaro para quem acha que o Bolsonaro é responsável. Também se a gente pode mudar a categorização da variável de recebimento do auxílio aqui e introduzir não sei ou não, né, nas perguntas de aprovação, todos os resultados não mudam, né? Isso está no paper.
Então a gente tem evidência de confusão e, em certa medida, crédito excessivo, não merecido, dado ao presidente pelo programa. De fato, como a gente meio que sabe o que aconteceu e vários analistas propõem que aconteceu, aqui a gente tem dados mostrando isso. Um modelo estatístico mostrando isso. Então essa é a primeira pergunta. De fato, eu acho que é mais do que óbvio essa altura, o Bolsonaro falando em voltar com auxílio a essa altura, né? E para isso, e ele acho que é bem provável que isso aconteça agora, ainda mais que ele provavelmente vai tá passando aperto nas próximas pesquisas de intenção de voto para presidente para 2022. Eu acho que isso ele bem provavelmente vai mudar, ele vai reforçar o tom aqui de voltar com auxílio, de reivindicar crédito pelo auxílio, que já foi implementado e que voltaria a essa altura. Agora a segunda pergunta, né? Seria possível desfazer essa confusão com informação, né? Explicar para as pessoas, que é o que muitos analistas têm feito. Bom, que é o que basicamente os congressistas tentaram fazer, né? Aqui a gente fez um desenho experimental simples no final do questionário. Um desenho experimental de tratamento e controle, simples, como testar a vacina, né? Dar um tratamento e um placebo e comparar os resultados depois, né? Aqui a gente fez algo parecido. O grupo de tratamento, no nosso caso, ele recebeu uma pergunta de survey da Quest, uma pergunta normal no fluxo do survey da Quest, e ela perguntava sobre as ações do Bolsonaro. Então ela tinha uma descrição, umas vinhetas descrevendo as ações do Bolsonaro durante o processo de aprovação do auxílio, né? E de certa forma a vinheta ela tentava mostrar o papel passivo do executivo sem ser muito claramente uma vinheta anti-Bolsonaro. A gente pode discutir isso depois, por que a gente resolveu fazer desse jeito. E o grupo de controle não recebeu nada. Então teve isso, no final do questionário teve essa pergunta, e depois dessa pergunta, todo mundo recebeu de novo as perguntas sobre a avaliação do presidente do Congresso. Então a gente perguntou de novo. A pessoa tinha respondido já no começo do survey, e depois de, 8, 10 minutos respondendo, houve a manipulação aqui, né, aleatoriamente, os grupos, metade foram enviadas, né, para essa questão aqui, apresentadas, receberam essa questão, e depois todo mundo foi perguntado de novo sobre a avaliação do presidente. Então, eis o que o grupo de tratamento viu ali depois do survey normal, do survey da Quest, do survey normal. Fred, só uma pergunta aqui, desculpa. O tratamento recebeu uma pergunta ou recebeu uma informação de que quem fez o programa foi o Congresso? As duas coisas. A pergunta é uma desculpa para introduzir informação. Boa pergunta. Eu vou mostrar no próximo slide o que a gente mostrou para o grupo de tratamento. Não, mas você está exatamente no ponto. A pergunta o enunciado da pergunta continha uma vinheta. Meio que para... Em geral, os surveys fazem isso, né? Quando você está mudando de assunto, você introduz uma vinheta. Falando desse outro assunto aqui, e a gente fala como se fosse uma tira de jornal e faz uma pergunta. A gente não está interessado na pergunta. A pergunta é uma desculpa para introduzir uma vinheta, que é o nosso tratamento. E aqui está o que a gente fez, né? Bom, mudando de assunto, durante os debates políticos sobre o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro propôs o valor de R$200 por mês. Então, estamos deixando bem claro que o que as pessoas estão recebendo não é o que o governo Bolsonaro propôs, né? Os deputados e senadores do Congresso Nacional consideraram pouco e negociaram para que o valor fosse maior. Por fim, Bolsonaro propôs um valor de R$600, mas demorou um mês para sancionar o projeto, que foi o tempo total que ele como protelou o processo, e vetou o benefício, que foi algo que ele fez também para algumas categorias profissionais que inicialmente iria receber. Então ele aumentou o valor para 600, de 500 para 600, mas obviamente a base de recebimento ele diminuiu, né? Como parte do cálculo lá com o Paulo Guedes. Então isso aqui é meio que uma desculpa para introduzir o assunto. Esse é o tratamento. E depois disso, para não ficar muito artificial, né, no meio a pessoa lê essa frase simplesmente, a gente fez, considerando as decisões do presidente, o que você acha? Né? Com qual frase você concorda mais? E aqui meio que tentando dar um framing, né, para um enquadramento para as pessoas pensarem sobre isso. Que o presidente agiu certo, que é preciso ter cuidado com as contas públicas durante a pandemia. O presidente agiu errado, é preciso ajudar a população, perdão pelo erro de novo, que necessita durante a pandemia. Que é meio que o enquadramento do que estava acontecendo, pelo menos a discussão do Paulo Guedes com o Congresso aqui, né? Então a gente não está interessado nessas respostas. Eu nem me lembro a distribuição aqui. E obviamente bolsonaristas vieram para cá e os não bolsonaristas vieram para cá. A gente está interessado no efeito de dar essa informação aqui. E aí, uma coisa que a gente, um comentário que a gente até recebeu em conferência apresentando isso
que isso aqui não é muito claramente anti-Bolsonaro, esse texto. E de fato ele não é, né? Ele tenta mostrar, primeiro que se a gente fizesse um negócio aqui muito anti, o Bolsonaro não foi responsável, né? Algo muito partidário aqui, a gente provavelmente ia alienar. A gente quer informar. O objetivo aqui é clarificar um processo complexo. A gente quer informar. Então, se a gente joga uma informação muito partidária, muito panfletária aqui, a gente teria o risco de alienar respondentes, né? Logo, o bolsonarista vai parar de pensar na pergunta, vai ficar até irritado com o survey, e o não bolsonarista, a pessoa que não gosta do Bolsonaro, ela vai ficar indignada com o Bolsonaro. Não é essa a reação que a gente está querendo gerar. A gente está querendo fazer com que as pessoas pensem sobre esse trade-off, né, aqui, né, esse cobertor curto, e que a posição do Bolsonaro no debate foi contra o auxílio, né, porque a posição final foi essa. A posição foi essa de ajudar a população que necessita durante a pandemia, e o Bolsonaro tweetou que fez isso, né, mas o comportamento dele não foi esse. De acordo com esse texto de tira de jornal. E se a gente der essa informação, né, se de alguma maneira a gente conseguir mostrar isso para as pessoas. Então, a expectativa aqui é de que esse tratamento vai melhorar a avaliação do Congresso e vai piorar a avaliação do presidente, né? Ele vai mostrar que o Congresso foi mais ativo no processo e o presidente foi mais reativo, né, mais passivo ou reativo nesse processo. Ou seja, o tratamento vai redistribuir o crédito de alguma maneira pelo programa. Bom, antes de falar do resultado, eu vou só mostrar que, como esse é um desenho experimental, a gente tem que checar para balanceamento de covariáveis, né? De que porque é aleatório, grupo de controle e tratamento. A gente observou, no geral, o balanceamento foi bem sucedido, mas teve, estatisticamente, é sempre provável que uma outra variável você tem um desbalanço, é aleatório. Então a gente tem mulheres, teve um desbalanço com relação a sexo e a aprovação do Bolsonaro. Antes, um desbalanço pequeno, pré-tratamento, como a gente tinha perguntado essa pergunta antes do desenho experimental, o grupo do Bolsonaro teve um pouquinho menos de frequência no grupo de tratamento. Então a gente vai ter que tratar esse dado nesse aspecto como dado observacional e controlar por covariáveis. No caso, a gente controlou por tudo, mas a gente necessariamente teria que controlar por essas duas variáveis para ter certeza de que o nosso tratamento é o tratamento e não uma dessas duas variáveis que está fazendo o efeito que a gente esperava, né? Bom, e aqui está o resultado. Estou omitindo um monte de coisa. Também são modelos de mínimos quadrados ordinários, modelos lineares. O tratamento não tem efeitos, que a gente esperava um efeito negativo, ele não tem efeito sobre a aprovação do presidente, ele é até positivo, mas muito fraco. Essa é a primeira coisa a notar, e ele aumenta a aprovação do Congresso como esperado. Então, de certa forma, ele redistribui parcialmente crédito, mas é mais por aumentar a aprovação do Congresso do que por diminuir a aprovação do presidente. E aqui talvez uma dica de por que ele não diminui a aprovação do presidente, é que como a gente perguntou sobre o presidente duas vezes, antes e depois do tratamento, a gente coloca essa variável como uma variável independente, né, no modelo, uma variável de controle, e ela está altamente correlacionada ao longo do survey. Ou seja, as pessoas praticamente não mudam a opinião delas no survey sobre o presidente. É muito difícil alterar percepções sobre o Bolsonaro num survey. As pessoas têm opiniões muito fortes sobre o presidente, de maneira geral. E nem tanto sobre o Congresso, né, consideravelmente mais fraca sobre o Congresso. Então é mais fácil alterar a percepção sobre o Congresso com qualquer estímulo que você usar. E aqui fica a dica sobre o problema da endogeneidade, né? Por que usar a aprovação de presidente como variável dependente em survey e ter outras variáveis como partidarismo e ideologia e outras coisas como variável independente é algo extremamente problemático, porque é muito difícil alterar. Esse aqui é muito forte. É o tipo de pergunta mais forte que você pode perguntar no survey sobre o presidente. As pessoas têm opiniões estáveis sobre o presidente. É difícil alterar a opinião sobre o Bolsonaro. Tem uma pandemia aí matando milhares de pessoas e a aprovação dele demora a cair, né? Enfim, aqui está então o resultado principal. Tem umas outras coisas que é uma evidência um pouco de que no caso do Congresso, se você pegar esse efeito condicional, ou seja, se você rodar o efeito para os diferentes grupos da variável pré-tratamento, você vê que ele tem até o tratamento, ele tem um efeito positivo aqui entre quem achava o Bolsonaro horrível, péssimo. Ou seja, na verdade, quem achava o Bolsonaro péssimo vê a vinheta e até acha que ele foi um pouco cooperativo, né? E aprova um pouco mais, mas é muito pouco. E tem um efeito esperado aqui, entre quem gosta muito dele,
tende a gostar um pouco menos com o tratamento, mas esse efeito não é estatisticamente significativo. Então, aqui no Bolsonaro não está acontecendo muita coisa, mas no caso do Congresso, a gente tem o que a gente esperava. Quem achava o Congresso péssimo, ruim, né, ou ruim em geral, o efeito tende a ser positivo para essas pessoas, que é o que a gente esperava. Isso mostra também uma espécie de efeito de ceiling, né, que em boa medida o efeito não funciona tanto porque é difícil mover essas pessoas. O efeito seria maior se a gente tivesse mais gente aqui. Mas a aprovação do Congresso não é tão ruim assim. Ela é ruim, mas nem tanto, né? É difícil mudar quem está aqui, né? Fazer alguém que já gosta do Congresso gostar mais ainda, com base nisso. Outro resultado consistente com a nossa teoria é de que, se você pegar as opiniões sobre responsabilização antes do experimento, o Congresso, as pessoas que achavam que praticamente não há efeito, e aqui o presidente não está acontecendo nada, mas vamos olhar o Congresso. O efeito do tratamento sobre grupos que achavam o Congresso responsável e sobre grupos que achavam o Bolsonaro responsável, ele é pequeno, ele é positivo, mas ele é pequeno. O efeito se dá principalmente entre quem estava realmente confuso e ambivalente, ou seja, a vinheta desconfunde mesmo, ela clarifica para quem não sabia realmente quem era, ou achava que era um prefeito, né, responsável. Para esse grupo, o tratamento, para esse grupo que achava que era prefeito, governador, não sabia, para esse grupo o tratamento tem um efeito grande, né? Então, o tratamento com relação ao Congresso, ele está informando. Então, tem aqui a esperança de que informação pode exercer esse tipo de efeito, ainda que nem tanto com relação ao presidente. Então, aqui eu já passei por isso, né? A gente tem um resumo do que eu acabei de discutir aqui e em suma, informar, dessa tentativa nossa de informar durante a pandemia, redistribuir o crédito, mas há limites, porque não afetou tanto percepções sobre o presidente. Talvez se a gente tivesse usado algo mais forte contra o Bolsonaro, talvez tivesse tido efeito, mas não é. Eu não sei, eu suspeito que não, porque as pessoas vão tender a fechar a porta para mensagens que são muito panfletárias. Principalmente aquelas pessoas que estão confusas, né? Elas veem algo muito panfletário e ficam céticas, né? Então, conclusões. E aí vou acabar. Bom, a partir do que eu acho que talvez a gente pode reter aqui, eu quero a ajuda de vocês também quero ouvir vocês sobre o que a gente pode reter. Bom, sobre transferência de renda e voto, né? Que é o tema inicial que eu comecei, né? Bom, a gente tem evidência aqui clara de que os programas de transferência de renda são, de fato, ferramentas poderosas de conexão entre resultados econômicos e escolha eleitoral. O auxílio teve um efeito. E o auxílio teve um efeito porque as pessoas estabelecem a sua conexão, porque ela é uma conexão relativamente fácil. Bom, quem geralmente é responsável por isso? Pensando na cabeça do eleitor, o executivo. Eu estou recebendo isso do executivo aqui. O executivo está reivindicando crédito, o presidente está reivindicando crédito, logo, eu tenho que pensar sobre outras coisas, eu vou dar o crédito ao executivo, porque, obviamente, é um atalho que faz sentido, né? Então, de fato, o transferência de renda é poderosa, só que aqui há esse potencial, e nesse caso específico, que é uma exceção, um caso desviante, de que o programa de transferência de renda estejam sujeitos a limitações comuns do voto econômico, que é esse caso, um governo confuso, que não liderou o processo, as pessoas assumiram que ele tinha liderado, ou pelo menos 40% da amostra assumiu que esse governo tinha liderado o processo, e deu crédito ao governo para isso. Então, tem um perigo aqui, né? Tem um perigo de que as pessoas, esse raciocínio simples e bem-sucedido, que é bem-sucedido em geral, ele tem esse perigo no caso em que a gente tem esse ambiente confuso que a gente teve nesse momento no Brasil. Então, e aí, obviamente, contextos confusos, e nada mais confuso do que um governo Bolsonaro, durante uma pandemia, eles vão produzir eleitorados confusos, né? As pessoas vão ficar confusas sobre o que está acontecendo. E, de novo, as pessoas estão tentando entender o que está acontecendo. Esse trabalho indica isso, as pessoas estão usando heurísticas para tentar identificar quem vai receber o crédito, por isso que era uma medida necessária para atenuar efeitos dramáticos econômicos da pandemia, que aumentariam a desigualdade, como aumentaram, né? Bom, e aqui sobre democracia, né? Bom, casos como o do auxílio emergencial sugerem que talvez seja preciso que a teoria democrática repense o papel dos programas de renda em eleições, né? E aí, porque eu estou no grupo de pessoas, foi isso, inclusive o Bolsa Família foi o que me levou para a ciência política. O evento Bolsa Família, a eleição de 2006, de que aquilo ali foi, de fato, um momento que a gente viu um programa
de transferência de dinheiro como uma espécie de salvação. Olha aqui é o jeito de sair disso. E de fato você teve um realinhamento drástico. Só que aqui o programa de transferência de renda ele realinhou o eleitorado brasileiro momentaneamente à direita. Mais à direita do que estava. Então, assim, e por que eu estou falando da gente repensar esse papel normativo? É de que há incentivos perversos, essa dinâmica gera incentivos perversos para que em situações extremas, e aqui eu vou usar outro eufemismo, eu peço perdão, líderes como o Bolsonaro, você preenche isso aqui com o adjetivo que você quiser, eles peguem carona no sucesso de políticas públicas que não promoveram, né? Esse é um risco, né? Políticas públicas bem-sucedidas, elas têm esse risco, e a gente tem que pensar bem nelas na teoria democrática, especialmente em arranjos, em momentos políticos confusos como o que a gente está vivendo, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha, e obviamente tem mais conclusões e implicações dessas conclusões, se é que a gente concorda com elas, se é que elas são convincentes o suficiente. Eu tirei algumas aqui que tem a ver com desigualdade, eu acho, e com democracia, porque desigualdade e democracia são duas coisas intimamente relacionadas. Bom, e era isso que eu tinha. Eu vou descompartilhar meus slides. Obrigado, gente. Obrigado, Fred. Beleza. Eu vou abrir. Deixa eu só fazer uma pergunta metodológica antes para você. Vocês fizeram o experimento com toda a amostra ou só com quem recebia o auxílio? Com toda a amostra. Boa pergunta. Sim. E o resultado não muda. O resultado é o mesmo. Só que é claro que você tem problema de confiabilidade no resultado, porque você está cortando a amostra e fazendo para. Então não é um teste muito. Qualquer diferença que a gente observa, mesmo se a gente observasse uma diferença, eu não sei se eu teria muita confiabilidade de falar algo sobre ela. Mas não há, no olho aqui, pelo que eu lembro, não há diferenças muito claras. Essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei se está no paper, talvez a gente tenha que ver se está no paper. Porque essa é uma nota de rodapé ali importante. Ok. Bom, gente, como sempre, eu abro primeiro para vocês fazerem perguntas, depois só no final que eu vou entrar com minhas somas substantivas. Alguém gostaria de começar? Não? Bom, Fred, eu vou fazer perguntas. Eu gosto que você trouxesse, né, eu até falei com você, se você tinha algum experimento para trazer, porque vocês estão fazendo bastante na ciência política, e às vezes vocês fazem com amostras muito menores do que isso, né, experimentos feitos em sala de aula e tal, como se fez muito na área da educação. Muito bom, muito interessante, muito robusto, muito poderoso, né? Que vocês estão fazendo, que Natália está fazendo, né? Isso é ótimo. Pergunto uma coisa, eu conheço a amostragem, uma outra pergunta metodológica, eu conheço as amostras da Quest, não são amostras probabilísticas, né? São amostras por conta e depois com pós-ponderação, pós-estratificação, usando algoritmos bayesianos e tal. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa disciplina de seminário aqui, ela vem logo depois de uma disciplina que eu dou sobre métodos quantitativos, então eu gostaria de ouvir uma discussão sua sobre isso. Se, ao fazer o experimento, você resolve o problema da amostra ser não probabilística. Eu já vi que você identificou que talvez não tanto que você foi lá e viu que duas variáveis você tem que usar para corrigir, né? Mas como é que você vê isso? A possibilidade dos experimentos conseguirem, pelo menos em parte, melhorar amostras que nós sabemos que são muito problemáticas. Bom, essa pergunta é ótima. E ela me dá a oportunidade de... Como é que eu vou falar? De desabafar um pouco sobre essa questão. Porque eu tenho visão um pouco mais crítica como usuário de experimento, eu tenho uma visão crítica de experimento, que tem a ver, de certa forma, com isso. O problema Bom, eu acho que eu começaria estabelecendo uma distinção entre dois tipos de validade do experimento. A validade interna e a validade externa.
A validade interna é quanta certeza você pode ter da conexão causal que você estabeleceu. E é claro que o experimento, o foco do experimento é esse. Eu manipulei X e olhei para Y e ocorreu o efeito que eu esperava. Validade interna do estudo. Validade externa é o seu estudo vale fora do que você fez, né? E fora não só com relação à amostra, fora com relação a tudo que você fez. A relação às medidas que você usou, com relação a essa vinheta que a gente usou, e eu acho que essa é a parte mais problemática do nosso estudo, né? O que é essa vinheta no mundo real? Né? Enfim, então você tem esses dois problemas. O experimento, o foco do experimento é a validade interna. Então aqui, quando a gente controlou por sexo e por aprovação, a preocupação era a validade interna. Era ter certeza de que o efeito que a gente estava observando não era dessas duas outras variáveis que estavam desbalanceadas nos dois grupos. Puramente interno. Com relação à amostra, essa é uma característica. Hoje em dia, para ter essa quantidade de estudo, nessa velocidade que a gente tem, é praticamente impossível ter amostras realmente probabilísticas. Né? Ter uma amostra que tem todos os cuidados para garantir a aleatoriedade da seleção até o último nível de estratificação e de clustering, em tempo hábil é praticamente impossível. Então, esse é um problema mas eu vou dizer assim, esse seria um problema maior se a gente tivesse uma preocupação com validade externa. Aqui a gente está tentando ver se a informação muda numa amostra diversa o suficiente, mas que claramente não é representativa do país. Então, a ciência política ela tem esse foco, e a economia é a mesma coisa, né? Esse foco na validade interna, ele tem meio que jogado de lado a validade externa, que é muito importante. É isso que você está falando. Pode ser que se eu tivesse feito esse estudo com uma amostra probabilística, o efeito não teria sido o mesmo, ou teria sido maior. Eu não sei. A priori eu não tenho expectativa. Eu acho que seria o mesmo. Mas esse é um problema. O foco... a prioridade de fazer um experimento com identificação causal, validade interna, né? Identificação causal é esse nome novo que cientista político está dando para validade interna. Cientista político adora nome novo. Se for em inglês, então é maravilhoso. E aí, esse foco, ele joga de lado essa questão da validade externa. Você levantou uma, que é o da amostra. O experimento aqui não resolve em nada isso. Se a gente estivesse fazendo uma amostra de 300 pessoas na FAFISH, eu diria o resultado aqui vai ser altamente problemático. Provavelmente a conclusão aqui ela se dá em função da amostra. Aqui é um esforço de tentar ter um trade-off. Pegar uma amostra diversa, grande, coletar informação rápida e pronto, não é o nosso foco. Agora, e aí, para finalizar nesse ponto da validade externa, se vocês estão começando, vocês estão tentando pensar em experimentos, né? Para quem está começando na viabilidade disso na sociologia, é preciso não seguir os economistas e cientistas políticos nesse sentido, que é pensar em validade externa, mas não só com relação à amostra, com relação ao contexto do estudo. Porque eu acho que talvez o questionamento mais forte que eu tenho com relação ao meu próprio estudo e aí, essa vinheta, tudo bem, num estudo as pessoas leram essa vinheta e teve um efeito, mas e no mundo real? Como você faz isso? Uma pessoa de políticas públicas está querendo saber, e no mundo real, como é que eu faço a intervenção? Porque essa intervenção do estudo de vocês, como é que eu faço? Eu levo todo mundo na frente do computador e coloco uma mensagem dessa e obrigo elas a lerem? No mundo, isso é validade externa. Tem um monte de gente estudando, por exemplo, e aí vou desabafar. Em outras áreas da ciência política, por exemplo, tentando estudar o efeito de gênero, do sexo de candidatos. Aí, aleatoriamente, manipula informação sobre o candidato e coloca uma mulher e um homem. E aí vai e não observa efeito. As pessoas não discriminam mulher e homem na hora de votar. Pô, mas você fez isso num ambiente artificial, num estudo com candidatos hipotéticos. O que isso tem a ver com o mundo real, com o voto que as pessoas estão dando no mundo real? Ou fazer sobre corrupção. Você dá um candidato, outro candidato, você faz ter a ver com um escândalo de corrupção para um, nada para o outro, pergunta às pessoas qual que elas preferem, obviamente elas preferem o não corrupto, tenta manipular outras coisas, e aí no final você acha alguma coisa. E daí? É assim que funciona no mundo real? Um candidato hipotético, uma denúncia de corrupção altamente artificial, não tem disputa sobre a validade, não tem credibilidade.
Enfim, então eu acho que o desafio do experimento é pensar a validade externa. Aliás, o caso de alguns experimentos que eu vi de Carlos Pereira, né, que você citou aí hoje. Sim, ele tem os experimentos nessa área, sim. Foi meu colega de mestrado lá na Pernambuco, depois fez o doutorado em Nova York. Ele faz uns experimentos extremamente artificiais. Eu também faço. Eu também faço. Porque, de certa forma, é inevitável, né? Porque uma vez que você apresenta candidatos reais para uma pessoa, você não é mais... Você não tem controle sobre o que está variando. Meio que você compromete o experimento. A ideia do experimento de controlar tudo e variar só o sexo. Aí você coloca candidatos... na verdade, deixa eu repor o que eu quis dizer. Você fazer, tudo bem. Sim. O problema é você chegar e com aquele resultado tirar conclusões sobre Lula, como ele tira. Tem que ter muito cuidado. Entendeu? Lula, que foi um experimento que eu vi anos atrás dele. Lula está acabado. Meu experimento mostrou isso. Ele falou isso alguns anos atrás. E meu experimento falou que o brasileiro não vai votar em alguém que ficou preso. Então, isso foi antes de Lula. Se Lula for preso, acabou. Lula está acabado. Entendeu? Ou seja, esse é o problema. É isso que você disse, é você esticar demais as conclusões sobre validade externa do seu experimento. Exato, e daí que eu acho que a questão da amostragem, e tem gente na ciência política que acha que está resolvendo isso com uma amostra representativa. Eu mesmo coloquei isso no meu slide, uma amostra nacionalmente representativa da população online, né? Bom, aquilo ali é para mostrar que eu tenho diversidade de respondentes, não é para mostrar que eu tenho validade externa. É preciso ter muito cuidado. Então, esse meu ponto sobre experimento com candidatos hipotéticos, você pegar as pessoas, colocar num contexto de políticos hipotéticos e variar qualquer coisa sobre políticos, raça, por exemplo, que também tem uns em raça e sexo, e você não observar que as pessoas tratam diferentes. No Brasil, candidatos com base em raça ou sexo, é preciso ter muito cuidado com a conclusão. Porque você fez isso num ambiente, as pessoas não vão querer te mostrar num estudo que elas têm esses vieses. Como se você fizesse um experimento com políticos, colocasse políticos numa sala aí da Fafiche, nos computadores, e oferecesse propina para um deles, para alguns, ninguém ia aceitar. Você conclui o quê? Não existe corrupção no Brasil. Ninguém aceita propina no Brasil. Claro que não, né? O seu estudo não achou isso. Mas a evidência qualitativa, e aí, de novo, outra coisa, esse fetiche do experimento, muitas vezes, porque o experimento tem validade interna, e uma evidência qualitativa ou observacional não tem validade interna tanta, mas tem validade externa, né? A gente sabe como é que se propõe, e eu já dei parecer em artigo dizendo que sugeria que o eleitorado brasileiro discriminava com base em raça, no dia seguinte que o negro foi morto por segurança na porta do Carrefour. Escrevi no parecer, falei assim, olha, essa conclusão aqui eu não tiro do estudo. O estudo não pode. Ontem acabaram de espancar um sujeito até a morte, não acontece. Quando acontecer com um branco, na mesma frequência eu aceito o estudo. Então, assim, é evidência qualitativa que a gente tem, que é a mesma coisa de corrupção, né? Um político ser pego com corrupção não é prova cabal experimental da corrupção no Brasil. Mas a gente sabe que existe, né? Então, assim, a gente usar um experimento que tem validade interna forte, mas que é problemático para validade externa, é algo que tem que ser feito, mas tem que ser feito com cuidado. E isso é feito com muita frequência. Uma coisa é um político hipotético que fica preso. Outra coisa é Lula, que foi presidente por 8 anos, que as pessoas têm uma visão dele, sobre ele e tal. Então, meu problema com essas coisas de Carlinhos Pereira é ele fazer um experimento com políticos hipotéticos e depois tirar a conclusão sobre Lula. Entendeu? Sim. E depois não volta atrás, assim, esquece, deixa de falar no assunto. Isso é que eu acho curioso. Mas uma outra coisa, só comentar, só para os alunos saberem, que na sociologia recentemente, razoavelmente recente, houve um experimento muito legal, né? Eu não sei se você conhece, mas que teve um impacto enorme na área de desigualdade racial, que foi de Diva Pager. Não sei se você conhece esse experimento dela. Ela, inclusive, faleceu recentemente,
precocemente, né, um câncer muito agressivo. Uma moça que devia ter uns 40 e poucos anos, né? Ela fez experimento, ela era professora em Princeton, ela estudou lá em Wisconsin também, só que depois de mim, e lá ela publicou um artigo na American Sociological Review, ainda como aluna de doutorado, saiu de lá direto para ser professora em Princeton, e de Princeton foi para Harvard. Harvard faleceu. Ela fez experimento quando estava em Princeton, ela pegou alunos dela, né, com autorização, com tudo, aquele negócio, passou um comitê de ética e tudo, forjou currículos para esses alunos, né? E ela pegou alunos negros e alunos brancos, né? E fazia currícula semelhante para os brancos e para os negros, com uma diferença: os brancos eram ex-presidiários e os negros não. E ela mandou para, era atendendo, né, chamadas de emprego, né, vagas em Nova York. Pegou Nova York, que tinha muita coisa e tal, e ela mandava aquilo. E ao final as pessoas tinham o retorno, né, ia para a casa do aluno, para o endereço lá do aluno, só que era um currículo falso, né, e ao final ela mostrou que havia uma diferença estatisticamente significante. Os brancos foram mais chamados para entrevista do que os negros. Mesmo, iam fotos, né, nos currículos, mesmo os brancos sendo todos ex-presidiários e o negro nenhum ser ex-presidiário. Isso foi tido como, assim, uma evidência muito forte que o racismo existe no mercado de trabalho e tal, né? Mas só para dizer para o pessoal, esse caso aí, que, por exemplo, é o tipo de coisa que você tem que ter só uma boa ideia, porque é o tipo de coisa que não demanda muito dinheiro, né? Ela não gastou muito dinheiro com isso. Não foi extremamente caro. E nesse tipo de coisa é preciso ser criativo, porque nesse tipo de pesquisa você tem um problema de desejabilidade social. Você está tentando investigar algo que é um comportamento privado, né, que as pessoas não querem admitir publicamente, não querem praticar publicamente. E esse é um dos meus principais problemas, e por isso que eu mencionei corrupção e estudos de raça e de preconceito, porque são duas áreas onde desejabilidade social domina. E me parece que vários estudos nesse âmbito não entendem que é desejável ser anticorrupção e que as pessoas vão reagir, e que ninguém quer ser corrupto, quer ser a favor, e que ninguém quer ser preconceituoso. Então, é muito engraçado, porque quando você desenha um estudo sobre, a maioria dos estudos sobre raça e sobre, você está dando um candidato artificial que é uma operacionalização muito fraca do que é raça. Né? Raça é muita coisa, raça não é só a cor da pele, é muita coisa. E como é o gênero, né? Não, para além do sexo, o gênero é muita coisa. E uma manipulação meio tosca. E tem os casos que são ainda mais problemas. Eu tenho até um artigo no qual eu manipulo isso, já saiu, vai sair, que tem uns surveys que são muito engraçados, tem uns experimentos que são muito engraçados. Você dá uma bateria de perguntas para pessoas, você pergunta renda, escolaridade, partido, aí você pergunta, eu vou te perguntar umas perguntas sobre raça agora. O que você acha? E começa a perguntar sobre raça para a pessoa responde tudo. Aí depois ela acabou de te falar que ela não é, a maioria esmagadora dos respondentes acabaram de jurar para você nessas perguntas que não são racistas. Aí você dá uma escolha. Escolhe aqui um candidato. Vou manipular aleatoriamente aqui um candidato negro e um branco. Escolhe aqui para mim. Todo mundo escolhe o negro. Todo mundo escolhe o... Poxa, mas aí também, né, você acabou de dizer para todo mundo que raça era algo saliente. E eu fiz um estudo no qual eu peguei essa bateria, né? E se eu pegar essas baterias que perguntam, metade da minha amostra responder ela antes e metade da amostra responder depois. E cai dramaticamente. Ou seja, as pessoas estão escondendo. Em geral, inclusive, eu acho um viés, eu faço com mulheres, né? Eu acho um viés, as pessoas têm uma probabilidade alta para mulheres hipotéticas, elas votam. Para mulheres hipotéticas, o que a gente tem, o eleitorado brasileiro é maravilhoso. Mas quando você esconde a bateria, quando você tenta esconder gênero no começo, e as pessoas não veem, elas escolhem com muito menos frequência as mulheres do que quando você meio que ativa. Então, é esse tipo de coisa que, assim, as pessoas estão pegando essas conclusões de experimento que são falsas do ponto de vista de validade externa, né? As pessoas não estão tomando decisão assim lá fora. O experimento tem validade interna, a gente pode ter certeza absoluta de que aquela manipulação naquele experimento gerou aquele resultado. Mas no mundo, o que isso diz sobre o mundo real? A gente tem que ter muito cuidado.
Por isso que eu acho legal esse experimento de Diva Page, porque ali ela fez um experimento no mundo real. Né? Real. Foi um caso bem interessante. Agora eu tenho uma pergunta para você, uma questão substantiva. Uma sacanagem. Essa pergunta é uma sacanagem, né? E tá chovendo aqui, meu menino tá pedindo para ajudar a fechar a janela. Fecha lá, filho, eu tô aqui no meio do seminário, capeta. Aí, começou a chover aqui, ele pediu fechar a janela. É uma questão de validade externa. Agora, é uma sacanagem vou fazer com você. Você dá um chute um pouco em cima do seu resultado. Qual que você acha que vai ser o efeito político de agora vir com 4 meses de R$250 de auxílio? Pois é. Uma queda muito grande no valor, um período pequeno e uma proporção muito menor de pessoas. Né? Metade, mais ou menos, que recebeu o auxílio antes vai receber agora esse de 250. De novo, eu não posso... Os meus dados não me dão nada para isso. A gente sabe que aquele lá teve, então vou ter cuidado de não falar isso a partir dos meus dados. Mas eu acho que... eu já fui seu aluno, né? E já ouvi de você que um componente muito forte da... Bom, e também aprendi isso lendo em outros lugares. Mas eu me lembro de você falando isso. Tem uma palavra que é crucial nesse aspecto, que é expectativa. Eu acho que existe uma expectativa. A pandemia não está melhor agora do que ela estava quando o primeiro auxílio foi implementado. Ela está pior. Eu acho que isso aumenta a expectativa de que o governo faça uma intervenção mais forte. E é claro que o governo, do ponto de vista de orçamento, essa intervenção é altamente problemática. E também existe essa intervenção não apenas mais forte com relação ao tamanho, como em relação à quantidade, as pessoas que vão ser contempladas. Se o auxílio for abaixo disso, eu acho que o grupo que não receber, pelo menos o grupo que não receber, não vai gostar. Eu acho que esse grupo vai ficar insatisfeito com isso. E o grupo que receber menos pode ser também que a gente não veja o efeito que a gente viu, por conta de expectativas. Se o primeiro auxílio tivesse tido esse formato, que você acabou de descrever, talvez desse para o Bolsonaro lutar por ele. Um auxílio que não corresponda às expectativas, eu não sei quais são, se elas são essas mesmo, mas a minha intuição é de que existe uma expectativa, dada a situação da pandemia, de que você tem uma intervenção forte. Eu acho que vai haver uma frustração muito grande. Mas é lógico, isso sempre envolve política. Isso é política, então é um jogo interativo, estratégico. O Bolsonaro pode sempre mudar isso, principalmente agora que ele tem o principal rival, vai estar por aí competindo pela mensagem. E eu acho assim, por definição, o Lula tem muito mais credibilidade para falar disso do que ele. Do ponto de vista de credibilidade de agenda, né? Isso é muito mais do Lula do que do Bolsonaro, esse tema, né? Então vai estar o Lula lá dizendo o contrário, dizendo que podia ser mais, que era para ser mais, que comigo era assim, que comigo não aconteceu. E eu acho que o Bolsonaro tá com um problema agora, e por isso que eu estou pensando se eu até tinha isso no slide em algum momento e tirei, se agora, depois do que aconteceu terça-feira, se a conversa se não vai afetar o auxílio, se a conversa do auxílio não vai ser afetada, e se já falou-se nisso nos jornais, uma guinada populista do Bolsonaro por conta disso, porque agora ele está ameaçado e ele não pode entregar nada que não seja um 5-0, né, com o time jogando bem pra caramba. Agora eu acho que ele está nessa situação. Minha impressão é essa. Porque esse efeito que a gente viu no experimento, esse efeito aqui no dado, ele não é muito grande. Esse efeito, o Bolsonaro já não pegou tanto crédito por isso. É claro, com o tempo, esse efeito, a gente sabe de uma coisa, com o tempo, esse efeito que a gente observou no dado, ele aumentou. Porque o Bolsonaro continuou reivindicando crédito e o Congresso parou, porque o Congresso tem um dilema de cooperação, né? O Congresso são os parlamentares. Não existe o Congresso dizendo para o eleitorado, ei, me deu crédito. São os parlamentares, é um dilema de cooperação, então em algum momento os parlamentares foram cuidar da vida. E o Bolsonaro continuou por aí, reivindicando crédito. Então, com o tempo, essa diferença que a gente observou aqui pro Bolsonaro, né, ela aumentou. As pessoas responsabilizando o Bolsonaro, que a gente tinha 48% aqui,
tem survey de 2 meses depois, 3, que mostram perto de 70% das pessoas. Então, assim, nós estamos nesse cenário em que meio que a batalha começou de novo. E eu acho que a tendência é uma escalada do Bolsonaro para usar o auxílio para isso. E eu acho que por isso que esse paper nosso, sendo talvez um dos poucos, talvez o único até que eu saiba, sobre isso, com evidência desse tipo, aí que tá. Quando a pandemia acabar, tudo der certo, né, ela acabar em algum momento, e a gente falar de política durante a pandemia, a gente vai lembrar disso. A gente vai lembrar que a pandemia acabou com o país e a aprovação do Bolsonaro foi um zigue-zague e que uma das coisas que ajudou ela a não cair, ajudou ela a subir, foi o auxílio. E a política em volta disso. Então, inclusive, isso nos informa sobre o futuro. O que o Bolsonaro vai fazer agora? Né? Tomara que ele não leia esse paper. Tá bom, Fred, muito obrigado. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu lhe agradeço muito, foi muito legal. Acho que a discussão metodológica que manteve agora também acho que foi bastante didática, acho que foi interessante para os alunos e para as alunas. Tá? E a gente se vê por aí. Um abraço, muito obrigado, Manuel. Obrigado. Tchau, pessoal.